Boa noite, gente. Bem-vindo ao curso completo Mobile Dev, o curso onde você vai aprender Dart e Flutter, né? Nós estamos aqui na aula de Dart e vamos continuar falando sobre JSON e também fecharemos o pilar do polimorfismo, provavelmente na próxima aula, né? Hoje em aula a gente está com o Natan, a Ana Beatriz e o Gustavo e quem vai estar compartilhando a sua tela para a gente poder estar acompanhando assim de perto vai ser o Gustavo, né? Então, Gu, assim que você quiser, fica à vontade, tá bom? Você pode compartilhar Fechou, aí a fechou. tela. Vou compartilhar aqui. Deixa eu tirar essa cortina daqui, deixar no F11. Bom, deixa eu ver se tá legal, pessoal. Bom, tá legal. É isso. Beleza, esse foi, né, sobre as últimas aulas que nós teve. A gente criou um método de escrever arquivo texto. E aí a gente escreveu ele em texto. E aí no arquivo texto a gente colocou o fruta JSON, mas só que aí a gente passou o JSON pro objeto, né? A gente passou o JSON como parâmetro, a gente usou o JSON encode, né? E aí você pode até mostrar ali, como ficou o frutas JSON e o nomes JSON também no arquivo. No arquivo aqui, É, frutas JSON, nomes JSON. é. O que eu quero chamar a atenção é, né, eu já falei na outra aula, mas vou falar de novo. Essa arquitetura aí, por exemplo, essa estrutura de dados, né, da linha 2 à linha 4 ali, lembra muito o map, né? Quando a gente Sim. utiliza o map, aí precisa colocar o nome entre aspas e o valor também entre aspas. E aí isso realmente tem uma semelhança muito forte no Flutter, né? Se a gente olhar ali de novo no main.dart, abre aí. Esse. Aí foi o frutas, né, que a gente já pegou e transformou em JSON. Cadê aquele nomes ali foi a gente que fez na mão, não foi ou não? Nomes. Qual? Esse Esse aqui? nomes JSON é. Não, a gente fez aqui e ele automaticamente mandou pra lá. Só que eu não lembro. Foi aqui em cima, eu acho. Não, aquele nomes ali a gente fez na mão, você acredita? Ah, é, pode crer. Aqui a gente criou, né, ó, com o split. Não, aquele nome ali, o arquivo nomes.json a gente criou eles Ah, na nomes mão. JSON. Clica nele aí. Hum, Não foi algo que foi gerado, sabe? sim. Não foi. Lembra que a gente veio editando, eu falei, ó, coloca o nome aí. A única coisa que ele criou foi sem essas chaves e sem a chave nome, sabe? Nome. Foi Sim. sem isso que ele criou, tá? Hum, Isso aí, esse processo aí de colocar os outros foi a gente que colocou, por isso que colocamos ele na tá assim. mão. O único que a gente fez automático foi o frutas, e olha lá Foi o como o frutas. frutas.js como ele ficou, Sim, pode crer. beleza? Fechou. Bom, fechou. O que a gente vai fazer, tá? Você viu que se a gente voltar na main, a gente pegou e criou esses arquivos aí que, por começar a ficar algo tudo muito junto, começa a ficar algo Confuso. confuso, né? Essa é a ideia, porque tô misturando coisas que eu tô salvando com texto, com que eu tô salvando com JSON e tal. Até para efeito didático, eu particularmente não acho que fica legal, né? O que eu acho que fica legal, e é uma ideia que eu pretendo passar hoje, é se a gente deixa essas coisas separadas, né? Então, por Sim. exemplo, em vez da gente colocar um arquivo, escrever arquivo texto, a gente poderia criar uma função escrever arquivo texto e passar o JSON. A gente poderia escrever arquivo JSON. E aí, Arquivo JSON. essa função seria responsável por salvar a informação no formato JSON. Entende? Entendi. Se ele Você quiser. tipo vai fazer um atalho, né? Isso, seria um atalho. Mas aí tem um porém também, e aí a gente não vai ficar entrando muito nesses detalhes, porque, por exemplo, o que eu ia passar como parâmetro para o JSON? Seria um dynamic, seria um map, seria uma lista, seriam strings, entendeu? Então, Sim. porque se você olhar ali no JSON Encode, coloca o mouse em cima, ele aceita um objeto. Lembra que eu falei para vocês que toda classe é um objeto, né? Toda classe é um Sim. objeto. Por exemplo, a gente criou a classe avatar, ela herda automaticamente do objeto, aí a gente pode usar o toString e tal. A lista, tá vendo esse lista ali da linha 17 que a gente chama e passa o string? O Sim. list também é uma classe. Tá? Aperta um F12 nele pra você ver.
Ó, tá vendo? Ele é uma classe abstrata, que aí tem uma Classe abstrata. implementação e tal. E aí você vê que esse E aí é o tipo que você está passando para a lista, né? Uma lista poderia ser uma lista string, pode ser uma lista int, pode ser uma lista de booleano, sabe? Não tem limite para o que a gente pode mandar para a lista. Né? Int, Esse maior value. e menor que a gente coloca aí que vai definir o tipo Sim. dos dados, né? Que a gente vai colocar na lista. Então aí fica tipo um questionamento. Ah, beleza. Talvez se a gente fizer um. Acho que aí faz mais sentido. Volta lá na main. A gente poderia criar um método escrever arquivo JSON e passar um objeto mesmo, certo? Então vamos criar aqui embaixo aqui. Uhum. Fechou. Escrever objeto JSON, né? Aí a gente pode até. Pode escrever mesmo. Aí faz a semelhança do escrever arquivo texto, você faz escrever arquivo JSON. Primeiro criar um void, né? Isso. Escrever arquivo JSON. Abro parênteses aqui. Isso. Aí você passa a string que vai ser o nome do arquivo String. como parâmetro. Não, mas ali você passa como parâmetro entre as as. Sim, aqui no meio. Isso. String arquivo. Uhum. Arquivo. 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 Vai fazer mais alguma também aqui? E aí a gente vai Informações? passar o objeto JSON. Objeto. Isso. Hum, Lembra que o JSON em. object. Isso, object, JSON. Pronto. JSON. E aí, ó, a gente vai fazer o que está sendo feito ali na. Ó pra você ver que legal, a gente vai usar uma função dentro da função e eu acho que isso vai ficar bem show de bola, tá? A Hum, gente vai. Ali na linha 17, ele está transformando em JSON, certo? Na linha 18, aliás. sim, string JSON Então igual a JSON a code. gente pode copiar esse pedaço aí de código. E aí, em vez de ser o frutas, vai ser o JSON, certo? Sim, que é o objeto que tá passando É. dentro, né? E aí, E aí aqui, você pode ser JSON encoded, certo? Tipo, encodado, porque você fez o encode. Ou então JSON coloca aqui, string. Pode ser JSON string, eu acho que. JSON string. Uhum, porque ele tá no formato string. E aí você precisaria salvar isso em um arquivo, porque agora ele virou um arquivo de texto, não virou? Sim. Então, qual que é o método que escreve no arquivo de texto? Arquivo de texto é print, Não, ali, certo? ó, na linha 26. Qual é o nome da Ah, função tá. que a gente está Na linha utilizando? 26, estamos utilizando o file. Não, na linha 26 mesmo. Qual é o nome da 26 mesmo? função? É. Escrever arquivo texto. Exatamente, é isso que a gente vai usar porque uma vez que a gente já transformou o nosso objeto em string JSON, a gente pode salvar ele como string. Entendeu? Hum, O que ele faz por baixo dos panos nunca vai importar para a pessoa. Entendeu? Só, certo. o que importa é sempre a finalidade dele, qual o propósito dele está sendo escrito, o que ele está fazendo ali. Você sabe que toda vez que você chamar esse método, você vai estar querendo escrever um objeto e que ele vire JSON. Sim, Entendeu? É sempre isso. entendi. Aí você pode agora chamar esse método de escrever arquivo texto. Como que chamava mesmo? É só escrever, né? Isso. Escrever arquivo texto. Aí E arquivo você aqui, passa e no informações você passa o JSON string. JSON e JSON string. Não, Então, ó, ali ó, esse método recebe quais parâmetros esse daí? esse aqui recebe o É. método, os parâmetros string, né? Sim, mas o que significa esse parâmetro? Ali, olha ali no nome dele. Na No linha objeto. 26. Na linha 26. O primeiro parâmetro é o quê? String é um arquivo? Isso, é o nome que vai Arquivo. ser o nome do arquivo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então você só está passando pro nível de baixo. E aí você não passaria aquela mesma variável que você está recebendo ali, ó, na 37? Sim, o arquivo e o JSON, fechou. Entendi. Então eu escrevo assim arquivo normal. Exato, porque você está passando ele só pro nível abaixo, entendeu? A Entendi. única coisa que você está transformando aí é o objeto JSON para um JSON string. Entendeu? E aí você está Arquivo de separando um pouco a informações. responsabilidade. Aí eu vou chamar só uma atenção referente ao nome do seu método. Olha como ele ficou. Leia o seu método da linha 17, sua função. Na 17, Não, da 37. 37. Void escrever arquivo JSON. Ah, tá. Já peguei já. Bacana. Então aí agora a gente vai chamar esse método lá em cima onde a gente escreveu o primeiro arquivo JSON. Onde que a gente escreveu que eu não tô achando? Aqui. Aí na 19. Tá. Vamos. 19? Isso. Escrever arquivo JSON.
E aí tem um porém. A linha 18 a gente não precisa mais, porque ele já não faz Sim, isso lá. faz automaticamente lá embaixo. Isso, ele faz automaticamente lá embaixo. E aí a gente vai pegar o frutas e passar direto. Então eu posso excluir esse daqui, Pode até excluir. só para ver ele funcionando. Isso. É Dart main.dart. Primeiro, deixa eu dar um clean aqui. Dart main.dart. Frutas TXT, ele criou. É. Ele Não, não criou? criou, na verdade. Não, na verdade não criou nada. Então entra na pasta Files, pelo terminal. Ah, tá. Ah, tá, pode crer. É bem isso mesmo. Porque eu achei que tava automaticamente. Ó, ali ele Ué, tá reclamando de um erro que aconteceu na linha, JSON codec. na linha 23. Linha 23. Não, na linha 23 ele reclamou? Onde que você vê? Não, tô tentando ver aí, ó. JSON Dart, convert. Ó, mas olha ali o que tá acontecendo na linha 18. O que que está passando como parâmetro? É mesmo aí, ó. Ali ele mostrou ali qual que era a linha, ó. Se liga, volta lá no Ctrl J. Ctrl J. Ó, no hashtag 7 aí, ó. Main. Aqui, 18.3. É. Porque o que tá acontecendo? Esse JSON que você tá passando, ó, ele tá vindo da onde? Não, daqui foi alterações que eu fiz. É, Esse mas. JSON que eu tô passando, ele tá É, vindo daqui, só que ele não tá dentro, né? Esse que é o problema. então ele tá vindo da classe JSON, que é a classe convert. Então ele tá dando esse erro. Era pra você passar as frutas como parâmetro, correto? Ah, frutas, então seria string, Uh-uh. fruta, não? Não, você ia passar a variável frutas ali, ó. A lista de frutas. No No lugar caso do aqui, JSON, sim. no lugar do JSON você passaria as frutas. Ah, aqui, Isso. frutas. Entendi. Entendeu? Vamos ver agora. Agora foi. Agora foi. Então quer dizer que no caso aqui, eu, em vez de passar o objeto, tava passando o JSON. Isso, e esse JSON que estava passando, ele vinha de dentro da biblioteca, e aí por isso que ele Fazendo aquele reconhecia sem cálculo lá. problema, mas gerava aquela informação confusa. Então no caso aqui, frutas é um objeto. Sim, o frutas é um objeto, é uma lista, né? Mas, Sim. né, como tudo herda de um objeto, então a lista também é um objeto. Né? Ele é a maneira que ele trata. Aí você salva aí porque o seu toque salva automático, e aí ele fica assim. Né? Bom, esse é o jeito mais simples do JSON. Tem esse JSON, os nomes também. Mas aí eu não vou me demorar para a gente ficar criando uma nova classe. A gente vai começar a usar a partir do avatar. E aí eu quero que você crie um novo main aí no Files ou uma nova pasta. Acho que poderia ser uma nova pasta JSON, Nova né? pasta, né? É. Aí, JSONs. só JSON, sem o S. Aí Tá tira. amarelinho. É que o VS Code reconhece como uma pasta de uso específico, sabe? Isso é bem legal. Sim. Só arrasta ela para fora da Files, porque ela ficou dentro da. Agora ela ficou dentro de abstração. Ih, como que joga pra Põe fora pra aqui? fora, aí. Tá, agora foi. E aí o que a gente vai fazer? Vai criar uma nova main aí dentro, né? Fechou. Main.dart. Isso. E aí um void, main, enfim, todo aquele Void. processo. Main. Tem que Só ter tira dois o. void. Dois void. Só tira aquela lista de argumentos que a gente não vai utilizar. Isso. Ih, já é até demais. Apagou o arquivo. Peguei o arquivo. Bom, o que eu vou pedir para você criar? Para você criar uma lista para mim dos avatares, igual a gente fez em abstração. List. Avatar. É, Avatar. ou Não, avatares, tem que passar dentro aqui, né? avatar, Maior do isso. menor. Avatar. Dá pra importar? Isso, auto import, que Pronto. aí ele sempre faz o auto import já sozinho do que está ali na abstração. Sim. E aí você, Ah, avatares ou personagens, né? Enfim, acho que personagens, né? personagens aqui então, né? Não, aí o nome não, aí tá Não, certo. aqui tá certo. Isso, aí agora Na frente. Igual, é, né? mas aí antes tem o nome da variável, né?
Personagens. Menor. Isso. Personagens. Você vê quando você vai criando um padrão de escrever, seu próprio cérebro já, poxa, aqui não vai ficar legal assim, né? É. Deixa eu colocar menor, minúsculo. E aí você Até por cria. causa da cor também, né? Porque a cor já auto-induz. Tá Ah, isso errado. aí também, já falou, pá, já foi um freio. Legal essa biblioteca que você tá usando, nem lembro qual que é. Eu também não Esse faço tema. ideia. É, mas é algum tema que você colocou no VS Code, depois a gente mostra É. pro pessoal também. Aí você vai colocar, vai abrir um array, né, que é o colchetes. Cochites. Cochites Nós é. tá, nós Esse, esse estamos ficando aqui. experientes, nós estamos ficando experientes nisso. Calma. Em Um dia nós nomear, chega lá. Um dia nós até na chega aula lá. hoje, nós... Na aula do Douglas. É, aí você põe um ponto e vírgula já, pra ele parar de reclamar ali, que senão ele fica doidão. E aí, ó, se você olhar, olha lá na abstração, na pasta abstração, no main. Olha o que a gente fez ali na main. A gente criou um void main. A Não, gente acho que não, criou não foi nesse não, foi no avatar então. Na pasta avatar, vê na main. um void main. Gustavo Gu igual a Isso. Gustavo. A gente criou cada um assim, e aí acho que dá até pra você fazer algo assim também e colocar pra lá. Mas vão ter que criar novas pastas aqui ou vai Não, ser você só igual? se você chamar isso aí, ele já cria, ele já importa a partir de lá. Porque isso Então daí o que vamos. ele fez? Ele importou já dos arquivos que estão ali em cima, na linha 1, 2 e 3. Uhum. Tipo é variável e objeto. Isso. Então fechou. Cria aqui dentro. Não, acho que seria legal você criar fora. Bora, Pode criar em fechou. cima, né? Porque aí você precisa, como É, a programação ela vem de cima para baixo, vai ser o pode ser tipo Pode ser Gustavo, Gu. Gustavo. Esse Gu, né? Ah, não tem como pra onde muito fugir, né? Ah, vai ser Ah, Gustavo também, vai. Gustavo cria um e novo Gustavo. o novo Gustavo. Pronto. Bacana. Importou? Importou. Já faz um import. E os outros Legal, né? também ou não? Faz só pelo menos dois, só pra gente Tá. conseguir avançar nesse passo. Né, Ana, Beatriz? opa. Bia igual a Ana Beatriz. Bacana, agora insere eles nessa lista de personagens. No caso, eu vou ter que chamar o Gustavo, né? Isso. E Bia. E aí agora imprime eles. Né? Pô, explode eles na tela. Gente. Colocar nome personagens. Personagens. Opa. CD dois pontos. CD JSON. Dart main.dart. Bom, bacana. Aquela impressão que ele seguiu ali foi a impressão que a gente colocou no main, certo? Que aí a gente colocou lá no avatar.dart. Sim. Que a gente Uh, importou aqui, ó. Pra gente É, até fechar aqui. na verdade não foi no main não, foi no avatar.dart, que aí a gente colocou no override do toString. A E gente criou aí, no avatar, a gente chamou nas classes, né? Gustavo, Bia, uhum, e foi isso. passando. E aí, como eu comentei com vocês antes de começar a aula, a gente vai ver um processo que é o seguinte, tá? A gente vai precisar agora, dentro do método avatar, de um método que transforme a própria classe em um map. Né? Por que ele precisa ser transformado em um map? Porque é a maneira que a classe que converte os objetos para JSON consegue enxergar a estrutura de forma mais dinâmica para se trabalhar. Né? O que isso significa? Tá? Se vocês quiserem fazer um teste, você pode chamar aquela classe JSON encode e tentar fazer o JSON encode do personagem e imprimir para ver o que acontece. Só para não ficar muito na minha ideia, sabe? Dart Convert, Dart, né? Dart. Dart, porque isso aí faz parte da biblioteca do Dart. Deixa eu apagar aqui, que já sumiu o negócio. Dart, Dois pontos, convert. Isso. convert. Todo esse código que está no Dart são códigos que o próprio Dart já fornece pra gente, sem pra gente ter essa necessidade de escrever. Aí, Gu, agora você só chama o JSON encode. Aqui dentro mesmo? Não, aí você chama no print, porque aí agora a gente vai querer. Tá no print. Isso, porque agora a gente vai querer converter essa lista de personagem em um JSON. Como que faz aqui?
JSON e Code. JSON e Code. Isso. Aí passa o personagens. Personagens. A gente vai ver como que ele vai tratar esse personagem e como que ele vai escrever e entender o porquê que a gente precisa de uma ajuda para isso. Ih, não foi de novo. Ele calma não aí. foi. Não, mas aí não é erro seu. Não? Era de se esperar, sim. Ele não conseguiu converter, entendeu? Ele não conseguiu fazer que o Jason realmente ficasse. Tá vendo? Ó? Ele tá. Bugou meu. Enfim, ele Nossa, tem deixou muito tudo. código aí. Não, ele deixa mesmo. Aí quando for assim, você exclui o terminal ali, ó, no lixinho, que aí você traz um outro novo de verdade. Tá vendo? Às vezes ele acontece isso. Ele não limpa. O clear é meio que mentiroso, tá? É falso, pode Ele é crer. um falso clear. Vai ter que ficar de novo no CD, Jason. Sim. Aí, dartman.dart. Agora sim. Tá vendo? Ó? Ele imprimiu a primeira, que foi o que a gente usa o toString, mas aí ele teve um problema porque ele não conseguiu encodar, ou seja, ele não conseguiu decodificar ou transformar ou fazer o A processo que era necessário extração. para poder, que aí, tipo assim, no seu ele já parou. Quem é o primeiro É, objeto da lista, não é o Gustavo? é o meu, Então, Gustavo. no seu que ele já tentou converter pro JSON, ele falou, ih, mano, esse cara aqui eu desconheço, não tô entendendo nada como funciona aqui os valores com ele, vamos dar pau. Não dá, vamos quebrar o sistema. Vamos quebrar o sistema aí, vamos derrubar o servidor, não tem o que fazer. E aí é onde surge uma necessidade, e aí isso é amplamente utilizado no Dart, para a gente transformar uma classe, um objeto nosso, da nossa complexidade, para um JSON. E como que a gente faz através disso, para que isso seja facilmente utilizado? O que você pode fazer aí, Igor? Cria um. Lembra quando a gente criava um map? A gente vai criar um map aí rapidão. Aí pode ser até. Comenta essa linha 12 para ela não ficar quebrando o nosso sistema, senão vai parar de funcionar. Isso, o código comentado, só lembrando, ele não funciona, né? Caso o pessoal tenha dúvida. E aí você vai criar um map agora, escrito, sei lá, pessoa, sabe? Só pra gente colocar o nome dessa pessoa e chamar ele no print. Mas aí você faz a semelhança, Gu, peraí. Você faz a semelhança da linha 9 e da linha 10. Você define o tipo, depois você define o nome da variável, igual, e aí a gente define o valor desse objeto. O tipo do caso. É o map. Map. Aí tá, map. Espaço, o Passo nome, pessoa, pessoas. pode ser, não só pessoa, porque aí a gente vai definir uma Pessoa pessoa só. Igual, e aí a gente não precisa colocar mais nada, a gente só abre e fecha chaves, né? Aí não é colchetes agora é chaves, tô ficando ligeiro. Aí. E aí precisa pôr um ponto final lá, isso, depois. E aí dentro dessas chaves a gente vai colocar um valor, então vamos colocar nome, isso, 2 pontos, o valor. Essa é a chave, né? Então a gente vai pôr o valor, pode pôr Natan. Lembrando que quando a gente está trabalhando com map, a gente precisa ter uma chave e um valor que seja reconhecível pelo sistema, né? Como que ele pode ser reconhecido? Não tá aqui não, hein? Então, mas aí você precisa colocar dentro de string, porque é um nome, ele é um nome de valor. Ah, por que o Ana aparece? Porque a Ana Beatriz ela é uma classe que já foi definida no avatar do sistema. O Nathan não tem uma classe. Isso. E a ideia não é nem a gente chamar uma classe, é realmente a gente chamar uma string. String? Não, quando a gente vai pôr um valor de string, a gente usa as aspas duplas. Aspas duplas e coloca Nathan. Isso. E ali no nome ele está reclamando porque ele também não reconhece dessa maneira. Então você precisa colocar também ele entre aspas duplas, o nome. Ele junto. Isso, assim. Exatamente. Aí salva e coloca a idade também. Idade na frente aqui? Coloca uma vírgula? É isso, exatamente. É 19, né? É. 19. Mas porém, você precisa também colocar o conjunto de chave e valor. Idade, 2 pontos. Idade, 2 pontos, 19. Aqui pode ficar de boa, né? Ou não? Tem que colocar também... Não, o valor ele pode ser string, booleano, pode ser os tipos de dados convencional do Dart. A chave, né? A chave que é o que está do lado esquerdo ali da igualdade, precisa colocar entre string. Tanto é que, não sei, o seu ele não formatou, né? Quando salvou. Porque, por exemplo, o nome eu coloco na linha de baixo e a idade eu coloco em cima na linha de baixo também.
Ele não formata automaticamente, não. Ó. Quando Aí ele eu dou formata ao Ctrl S, contrário, né? Ele volta. Mas tá bom. isso, Aí a gente não vai ficar lutando com o seu negócio e não vai dar pau. Mas aí antes da gente rodar, tem um ó, já porém. rodei. Calma, A fechei. gente precisa dar o Loading. print na pessoa. Sim. Aqui, print. Aí. Pessoa. Vamos printar ele e vamos ver o que acontece. Ele printou. Nacionalidade 19. Isso. Aí agora a gente vai fazer o print dessa pessoa em JSON. Então a gente vai colocar o JSON encode pessoa. Mas coloca tipo print, né? Aham. Primeiro, print. Aí, JSON encode pessoa. Isso. Coloca aqui e pronto. E Ó, se vocês olhar, não parece que ficou que nem a primeira estrutura que você fez? sim. Porque pra gente trabalhar, você vê que o map ele tá muito mais perto dessa realidade do JSON e é por isso que o Dart utiliza isso amplamente. Então, assim, qual que é a realidade aqui? Pra gente poder trabalhar com JSON ou fazer o JSON ser uma viabilidade no nosso projeto, no nosso sistema, a gente precisa converter no tipo mais primitivo possível do Dart, que aí seria o JSON, né? Que seria o map, desculpa. E aí do map a gente transforma na nossa classe. Então, por exemplo, a gente tem uma classe do tipo avatar, que ela não é map. A nossa classe não é um map. A nossa classe é do tipo, ela é um objeto, mas ela é do tipo avatar. O tipo mais depois dela é objeto, entende? Ela vem num nível de abstração qual? Objeto, avatar, Gustavo. Objeto, Sim. avatar, Ana Beatriz. Objeto, avatar e assim a gente vem. Aí a gente precisa arrumar um jeito, né? E aí isso é uma responsabilidade nossa como desenvolvedor, de colocar o map, de transformar essa nossa classe em um map. E aí o que acontece? A gente poderia fazer isso do lado de fora, né, da classe, e aí a gente vai fazer, e depois a gente vai fazer isso dentro da classe, porque aí ele fica reutilizável em todo o código. Então, por exemplo, fecha aí, dá um Ctrl J para fechar. Isso. O que a gente pode fazer? Cria uma, nessa classe map aí, ó, que tá aí, você vai fazer o quê? Cria uma embaixo, acho que é melhor, coloca map, aí escreve avatar. Map, avatar é igual. Aí, nome. Isso. Aí, dois pontos. Gustavo.nome. Não, aí você pode, porque aí a gente vai fazer referência à sua variável lá, tá vendo? Ah, tá. Ponto nome. Mas porém, como a sua variável está em minúscula, ela precisa também permanecer nesse mesmo nível. Entendi. Então, Gustavo. Ponto nome. Ah, Aí, entendi. sacou? A gente está Aqui, acessando o aqui. nome que está lá no Gustavo para fazer isso. Aí, ó, entra lá no Gustavo agora, só para a gente ver o que mais tem. Não, tem que ser na classe. Na classe, né? Porque É, aqui. isso, ó, a gente tem nome, tem cabeça, tem bigode, tem rosto, tem óculos. A gente vai colocar só mais um, só pra gente tentar entender a complexidade toda por trás disso, tá? Vamos colocar, por exemplo, o rosto. Vamos tentar colocar o bigode, não Pode ser, seria. pode ser. Porque como ele mexe com valor false e true, né? Isso, aí coloca um tipo diferente. Então coloca Tá. vírgula, bigode. Tá, bigode aqui, né? É louco, o menino é bigode fino. Bigode fino, bigode Nescau. Aí, pra acessar, vai ser a mesma coisa que você fez pelo nome. Gustavo. Isso. Ponto. Eu tava colocando bigode ponto nome. Mas ficou Gustavo.nome. Então vamos imprimir agora esse avatar pra ver como que fica. Tem que criar também aqui um print, não, não. Isso. Você pode até comentar esses de pessoa pra não ficar printando eles toda hora. É. A gente deixa isso só por referência também, se a pessoa quiser testar. Print. Vamos colocar map, né? Ou. Não, na verdade não. Colocar avatar. Isso. Tá. Vamos printar. Aqui. Gustiloso, bigode, Não, aí não, calma aí. Alto lá. Calma Bigode aí. estiloso. Bigode estiloso. Como assim? Calma aí. Bigode. Tá. Ah, Entendi. entendeu? Entendi. Isso aqui. Bigode. Então, Agora sim, beleza. pô.
O que a gente fez aí nessa linha, tá? A gente fez um processo de fazer isso na mão. Agora imagina se que a gente quisesse fazer isso com a Ana Beatriz, quisesse fazer isso com o Natan, quisesse fazer com isso todos. A gente ia ter que fazer esse map, a gente ia ter que fazer esse parse, né? A gente ia ter que fazer essa divisão das informações para cada um, certo? Seria tipo E, assim, né, ó. ia ficar um negócio. E aí, né, a gente, sei lá, poderia arrumar algumas técnicas, algum algoritmo, criar uma função, fazer for each, enfim, um for in, for o que seja, para tentar resolver esse problema. Mas qual que é a realidade? Qual que é o caminho mais usual? O que, que a comunidade do Dart, o que, que os programadores do Dart faz e propagam na comunidade? A gente vai criar uma classe dentro do avatar. O que são classes? Classes são funções. O que são métodos, né? Métodos são funções de uma classe que permite aquela classe tomar alguma ação e sempre ela pode tomar uma ação que retorna ou não valor. Né? Aí tem uma discussão aí muito chata na comunidade entre função e método. Não é o intuito da aula. Dentro da classe, o escopo é método, é o que é usual, o que é definido, e todo mundo tem um conhecimento muito amplo e comum do que isso significa. Então, por exemplo, a gente vai entrar lá no avatar, e aí, Gu, você pode copiar até o que está acontecendo ali na linha 16, que a gente vai trazer algo muito similar a isso. Copiar É, aqui, isso. matar. Aí, aí eu vou te fazer uma pergunta. Aí eu vou, né, já vou indo bem adiante. Ou melhor, faz melhor. Entra no Gustavo, que é o que a gente está mexendo agora. Uhum. Isso. Aí agora quebra a linha aí a partir da 11. Lembra que eu falei que a gente vai criar um método, certo? Uma função dessa classe. Essa função ela precisa me retornar um map, não é esse tipo de objeto que a gente precisa? Sim. Então você já poderia colocar o tipo do retorno, que é o map. Return, primeiro, né? Não, o tipo do Tá bom. retorno. O tipo Tipo do retorno. que é o map. Espaço, o nome do método que a gente vai falar de toMap, né? Do inglês, tipo, seja um map, vire um map, sabe? Ele traz bem essa ideia. E aí eu vou usar esses nomes em inglês, principalmente pra gente seguir uma tendência na programação, que aí também não dá pra gente querer inovar em tudo. E aí você vê que o map faz referência ao map mesmo, então aí a segunda palavra, são duas palavras aí, então uma você faz diferenciação com M maiúsculo. Maiúsculo, né? Isso. Aí você abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves e retorna um map. Parênteses. Parênteses. Parênteses, não, isso aí é aspa dupla. Parênteses e chaves. Chaves fora do parênteses. Foi do parente. Aí. E aí agora você retorna um map. Aqui dentro. Porque esse Posso colocar o return? Isso, aí sim, meu querido. Return map. Aí, porém, faz o seguinte. Segura um Ctrl Shift e dá Enter. Shift dá enter. Ah, não, ele faz diferente. Ele muda algumas coisas no seu teclado. Mudou o teclado. Ele mudou seu teclado agora. Então faz o seguinte, põe na linha 12 e quebra a linha de novo. A linha 12 e quebra a linha. Cola aí o que está no seu clipboard. Isso. Você vê que você não precisa mais. Você já está dentro do Gustavo. Então você não precisa. Ali, ó, não precisa ser Gustavo. Pode ser só o nome direto. Aqui, né? Que ele já acessa, tá vendo? Sim. E ali no bigode é a mesma coisa. E aí você pode retornar esse avatar, concorda? Vou retornar aqui na frente? Não, não. Ah, não. Calma. Avatar, isso. Pronto. Aí, ó, o que acontece? Aí tem o seguinte agora, ó. Volta lá pro main. Devagarzinho. Ali, ó, onde está o personagem que está o seu e o da Bia, você vai tirar o da Bia agora. Aí você tira o da Bia também dali. De dentro da lista. Isso. E aí você coloca o Gustavo.toMap. Não, ali na linha 11 mesmo. Quando você vai passar a lista dos avatares, Aqui, Gustavo.toMap. Não, aí foi um erro meu por causa que ele tá querendo uma lista do tipo de avatar, tá vendo? Ele quer um map aqui. Entendi. E aí então o que a gente pode fazer? Comenta essa linha aí agora. Aí a gente pode. A linha 12 também, né? Fechou. Isso.
E aí, ó, a gente vai pegar a linha. Vamos pegar uma linha nova. Vamos colocar na linha 19, só pra gente fugir um pouco disso. E aí você printa o Gustavo com o JSON encode. Isso. JSON. Ah, não. É ponto, né? Não, olha ali na linha 17. 17. Ah, tá. Print JSON code. JSON code. Você pode colocar Gustavo. Isso. Aí você precisa colocar o toMap, por quê? Embora a gente já colocou esse método, o Dart ele não faz esse reconhecimento sozinho. Né? Então, o toMap seria onde? Aqui com ponta, assim, ó? Ó, Que você tinha falado? pode ver que você tem acesso agora a esse método da sua classe. Aquela hora Sacou? não deu por quê? Por qual motivo que aquela hora não deu? Porque você ainda não tinha esse método implementado lá na sua classe. Ah, tá, entendi. Entendeu? A gente acabou de implementar. Tanto é que daqui a pouco a gente vai fazer o teste com o da Bia e você vai ver que ele não tem esse método ainda implementado. Fechou. Tá? Então Então, roda aí. se eu rodar aqui... Sim. Aí. Tá vendo? Aí você pode até tirar esse anterior aí que tá printando o avatar, né? Que aí não tem mais necessidade. E aí agora, eu quero que você também coloque o da Bia. E aí a gente tente fazer esse JSON no da Bia também. Então, seguindo o mesmo padrão aqui, né? Isso. Print JSON. Eita, mas o que eu fiz? Só uma dúvida. Sim. Na hora que o Gustavo roda o código e aí repete 2 vezes, é porque tá faltando alguma coisa, tipo toString? Não, sabe que ele repetiu 2 vezes? A linha 18 tava printando também. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então a gente primeiro estava printando o objeto map, que foi aquele avatar criado na linha 15, e aí depois a gente estava criando o map que a gente criou no estilo JSON da linha 19. Ah, tá, entendi. Tá bom? Elio, no caso, como a Bia não tá aqui, Cria ela aí. tem que criar, né? Uhum. Beatriz, Eu devia ter Bia... pedido só pra comentar. Apagou. E aqui agora Bia, ponto. E aí você vê que a gente chegou num problema? Aham. Cadê o toMap da Bia? Tem toString. Mas o toMap não existe. E por que ele não existe? Porque a gente não criou dentro da Bia aqui. A gente não criou dentro da Bia. Então, já que vai ser um método compartilhado, você não acha que ele poderia ficar em uma classe que está sendo compartilhada entre os objetos? No caso, avatar. Exatamente, mano. Você pode até recortar o seu código e colar lá. Vou pegar aqui. Tá. Pode recortar. Isso. Bingo. Joga aqui embaixo aqui. Exato. Agora vamos voltar lá e vamos ver a realidade das coisas. toMap. Já foi. Opa. Então vamos rodar esse código aí e vamos ver qual que é a brincadeira. Bom, fechou. O que a gente já consegue aí? A gente já consegue criar um método toMap comum a todos os nossos objetos. Tanto é que vocês podem agora colocar, você pode até agora colocar o restante das propriedades que a gente tem lá no avatar, certo? Que aí agora tem nome, bigode. E aí você vê, agora, se for por ordem de importância, vai importar a ordem que tá as propriedades. Aí define agora essa ideia. Cabeça. Ombro, joelho e pé. Colocar o corpo inteiro aqui no código. Rosto. O outro é óculos. Eu acho que acaba. Óculos. Acho que acabou, deixa eu ver. Aí agora ele ficou do jeito que era Nome, pra ficar. cabeça, rosto, bigode e óculos. Vai deixar até na ordem se você quiser, Gu, pra não surgir alguma confusão. Pega o Alt e aí sobe ele aí que ele dá certo. Isso. Bom, bacana. E aí quando você rodar lá o código, agora, bum, a mágica meio que acontece. Pregou a informação. É muita informação. Meu, a nível de programação, a gente não programa. Não que a gente não programa assim, porque a gente recebe a informação assim para programar, mas a gente não mostra isso para o usuário, entende? A gente usa isso para realmente, porque aí o que acontece? A gente criou o método toString, né? toMap, desculpa.
E aí tem um método que a gente fala from map, ou seja, a gente recebe um objeto assim, nesse jeito map, e transforma ele no nosso objeto. O que que isso significa? Quando a gente fizer um acesso ao servidor, ou buscar alguma informação que o nosso sistema está precisando online, através de APIs e tal, a gente vai receber um JSON em map, né? A própria classe HTTP do Dart fornece esse map para nós. A gente joga esse map para dentro da nossa classe que precisa dessas informações, e aí a gente tem um método que vai transformar. Ele vai pegar essas informações e trazer em map para nós. Então a gente vai tentar escrever, apesar de ser poucos 8 minutos ainda que falta, a gente vai entrar no avatar de novo, e aí a gente vai tentar criar essa classe fromMap. Tá, vamos lá. Tá? Classe from map. FromMap. A classe ela vai retornar um avatar mesmo, tá? Então, cria um avatar, né? Avatar, FromMap. from map. E aí ela tem. Essa agora ela não é sem argumento, ela tem um argumento do tipo map. Sim ou não? Não, é entre parênteses mesmo. Parênteses. Map. Map. Isso. Coloca avatar map. Pode ser, acho que tá tranquilo. Aqui dentro aqui mesmo? Ou não? Não, aí Na frente. dá o espaço, que é o nome da variável, Isso. Avatar Map. map. Uhum. O avatar, enfim, o que fosse. Ponto e vírgula aqui. Não, aí agora chaves. Abre e fecha chaves e a gente vai dar um return. Fora, né? Isso. Aí no final não precisa ficar ponto e vírgula. Aí, peraí. Deixa eu tirar já. Qual é o tipo do return? From map. Não, ali é avatar, certo? Não, avatar. É avatar map, É. no caso. Então a gente vai retornar um avatar. Peraí. Opa. Peguei o avatar errado. Avatar map. Não. Não, a gente vai retornar um avatar mesmo. Só avatar? É. Porque ele tá pegando daqui de cima mesmo, né? Uhum. Entendi. Sim. Eu achei que tava pegando daqui. Não, com maiúsculo. O maiúsculo? Uhum. Aí abre ali. A gente tá pegando esse daqui de cima? Sim, exatamente. A gente vai retornar ele agora. Tá. Aí a gente abre ele com parênteses, né? Uhum. Parênteses. Coloca o bigode. Tá certo? Uhum. Vamos seguindo. E eu coloco o que aqui na frente? Aí você coloca o map, o que você tá passando ali agora. O avatar map. Aqui? Né? Não, o avatar map. O avatar map. Isso. Avatar map. Não, avatar map. Uhum. Isso. Vai passar pra coisa também, tipo cabeça. Uhum. Avatar map. Também tem o rosto. Avatar map. Tem o bigode. O bigode não foi. O bigode já foi. Já, né? E aí, ó, o que acontece? Lembra quando a gente precisava acessar um valor do avatar de um map que a gente precisava colocar o colchetes e o nome da propriedade que a gente queria acessar? Sim. Então a gente vai fazer isso nesse avatar map, tá? Tá, vamos lá. Aqui dentro mesmo? Aqui dentro? Não, ali, ó, por exemplo, no bigode. Certo. Ali antes da vírgula, você abre o colchetes. Certo. O colchetes. Colchetes. Isso. Aí abre as aspas duplas e escreve bigode. Essa informação dentro, no caso. Uhum. Isso, exatamente. Assim que a gente faz. Rosto. E aqui por último. Tem algum nome. Tem nome aqui. Avatar map. Nome. Certo. Bacana, certo? Aí a gente tá tendo um problema ali agora na linha 35, porque é o seguinte, a nossa classe ela é concreta, né? Então ele está dizendo assim, ó, você não poderia estar retornando um avatar, né? Então, por exemplo, eu teria que arrumar um jeito talvez de verificar qual que é o tipo de avatar. Por exemplo, eu teria que verificar se esse é um tipo do avatar Bia, ou se é um tipo do avatar Gustavo, ou se é um tipo de avatar Melissa.
sabe? Para mim, Sim. porque aí eu ia vir do que é concreto, né, do que é concreto, desculpa, do que é abstrato para aquilo que é concreto, que no caso são as classes que estão implementando esse objeto. Como a ideia é deixar esse avatar ser a classe concreta também no futuro, porque a classe Ana Beatriz, Gustavo e Melissa elas vão deixar de existir, aí vocês vão saber o porquê depois. O que a gente vai fazer? Ali onde tem a declaração da classe avatar, a gente sobe ali, ó, você vê. Onde está abstract, a gente vai tirar. Já, abstract. Ali na linha 1. Linha 1. Ah, tá. Aqui. Isso. Então esse daqui some. Só fica o classe. Exatamente. Sim. E aí você vê que o problema lá de baixo ele resolve, né? Isso. Porque aí, qual que é a ideia? O que aconteceu aí? A gente estava tentando criar uma classe, retornar uma classe de avatar, mas ele não permitiria jamais a gente retornar ele do tipo que foi definido aí, né? Ele não permitiria, né? Talvez tivesse algum outro jeito de fazer isso, mas eu não sei se seria o ideal, sabe? A gente poder retornar. Talvez a gente poderia definir o nome e tal e retornar, acho que seria o caminho mais certo sem a gente fazer isso. É que a gente está só com 2 minutos aqui agora, e aí eu acho que vai acabar, dá pra gente ficar mais uns 10 minutos depois que acabar rapidinho? Dá pra gente fechar esse assunto? Tá de boa. Então, Bem de boa. né? Então eu acho que é até legal, porque aí a gente continua e aí a gente mostra pro pessoal isso daí, e aí finaliza esse assunto também, sabe? Se quiser já fechar e abrir outro. Não, eu acho que é isso. Acho que dá pra gente fazer isso, então. Tá? Fechou. Bom, já chamo vocês aqui já. Beleza. Vamos lá. Vou aqui chama eles novamente. Espera aí um momento. Abstract. Eu send. Deixa eu enviar aqui pro pessoal. Só um momento, gente. Vou pausar aqui e já volto já, tá? Bom, gente, estamos de volta. Vamos aqui continuar. O Nathan estava tirando algumas dúvidas aqui, que acabou causando um pouco de confusão, principalmente porque a gente estava com uma classe abstrata. E aí, qual que foi a ideia que, né, principalmente quando eu ensinei a classe e coloquei ela ali abstrata? Fosse que a gente tivesse implementações concretas, porque era o contexto que condizia bem melhor. Como agora eu não posso retornar um tipo abstrato, então aí para mim não ter que criar aí todo avatar eu retornar uma Bia ou um Gustavo ou uma Ana Beatriz, até para mim não precisar ficar criando nesse momento, tá? Muito if, else para verificar quem é quem. A gente vai retornar o avatar como classe, aí ele já não pode ser uma classe abstrata, porque a gente não pode criar instâncias de classes abstratas, né? E aí, qual que é a pergunta principal, ou uma dúvida que surge bastante? Mas por que esse map e transformar no avatar, né? Quando a gente vai consumir dados de APIs, ou de terceiros, ou de bibliotecas de terceiros, e a gente vai ver mais para frente o que é isso, geralmente esses dados eles vêm do tipo map, né? É muito comum, porque você vê que com map a gente pode criar praticamente qualquer tipo de estrutura de dados sem realmente relacionar ele com nenhuma classe. E aí, através disso, por exemplo, vamos supor que a gente recebeu um map que vem nome, cabeça, rosto, bigode e óculos. Quando a gente, da linha 35 até a 40, a gente está recortando
essas informações. Por exemplo, a gente está tirando o nome do avatar map, a gente está tirando a cabeça do avatar map, a gente está tirando o rosto do avatar map, o bigode, óculos e qualquer outra informação que a nossa classe precisasse, né? Então, com isso, a gente transforma um dicionário de dados, que é um map. O map ele é um dicionário de dados, né? De conjunto chave e valor. Então, a gente desestrutura ele e estrutura num objeto que é útil para nós, né? Que aí, nesse caso, é o do avatar. Como que a gente vai ver isso funcionar, tá, Gui? Tá, Gustavo também e Natan e Bia? A gente vai na main ali agora, Gu. E aí, a gente vai... Quer ver, ó? Vamos na main do JSON. Isso. Ali, ó, tá o toMap, certo? Aí, ó, a gente pode criar faz o seguinte, Gu, comenta tanto a linha 19 quanto a 20. E aí você imprime um Gustavo toMap, só pra gente ver como que é. E aí entender um pouco porque assim, quando vem dados da internet, eles vêm muito assim. Não é o dado sujo, é que é a maneira mais primitiva de dados, né? A estrutura de dados mais primitivas e que você consegue criar uma coleção de objetos de dados de uma maneira mais, ainda que não do jeito que a pessoa deseja, mas de um jeito bem estruturado, né? Então é uma maneira estruturada de você criar dados sem relacionar ele com qualquer classe, né? E aí quando o Gustavo rodar ele com esse toMap, você vai ver que ele vai acontecer. Eu acho que está com erro ali o seu código. Colocou 2 pontos, acho que é ponto e vírgula, né? Sim. Ele ia pôr ponto e vírgula. Tá vendo? Ó, quando a gente chega na classe HTTP e a gente consome algumas informações, geralmente o que vai vir para nós é isso que nem foi impresso aí, tá, Gu? E aí, ali naquela linha do avatar, mostra ali na main. Aquela linha ali, ó, que tá na linha 15, os dados vêm realmente daquele jeito, né? Então, eu acho que você poderia colocar aí, Gu, até mais informações. Vamos colocar mais informações aí. Coloca o restante das informações. Acho que rosto. Porque eu tinha pensado em a gente colocar o toMap, depois chamar o fromMap, mas aí vai ficar parecendo algo muito mágico, místico. Será que acabou? Aí eu não lembro. Tem acessórios, não sei. Acessórios não, né? Só indo lá mesmo. Óculos. Nome, cabeça, rosto, bigode, óculos. Nome, cabeça, rosto, bigode, óculos. São 5. Falta a cabeça. Acho que agora quando você salvar ele já tá pronto. Do nada ficou doidão. Vocês estão me ouvindo aí, né? Alô? Tô ouvindo. Ah, beleza. Alô? Não, tranquilo. Ó, aí é o seguinte, Gu. Imprime também esse avatar aí agora. Será que o Gu tá falando alguma coisa e a gente não tá ouvindo ele? A Bia falou que tá mudo. É? É. Ué. Será que ela não tá ouvindo a gente? Eu não tô ouvindo o Gu também, não sei se o Gu tá falando. Então, será que o Gu tá falando? E aí, Gu, tá ouvindo aí, Gu? Eu tava mutado. Ah, o Gu tá falando. O Gu tá falando. O Gu tava falando, mas mutado. Eu tava falando pra caramba. Não, vocês não tá ouvindo? Tô me estressando. Tá gritando aqui. A Bia falou que ficou o mudo dela. A gente ficou mudo só pra mim? Ficou. Fala pra ela que ficou só pra ela. Aí, Gu, roda aí agora. Fechou, agora sim. Agora sim, hoje tô falando com o Gu invisível. Tô só com a minha alma aqui. Embora a ordem aí não esteja certa, aí de repente a gente poderia arrumar, mas isso é irrelevante, tá? Quando a gente quer acessar uma chave pro map. E aí, o que vai ser legal? Vamos supor que esse avatar foi algo que veio da internet, certo? Foi o dado veio estruturado da internet.
como que a gente transformaria um avatar a partir disso, tá? O avatar. E aí, o que esse avatar representaria, qual personagem, aí o sistema ia dizer, né? E a gente começa vindo um pouco mais do abstrato para o concreto. Então, cria uma classe lá embaixo, lá agora, chamada Gustavo, uma classe nova. Pode até comentar esse aí, Gu, pode até comentar os seus aí na linha 27 e lá em cima também. A linha 27, os dois aqui ou só Não, só o da linha o 27 Gustavo? e o seu nome Gustavo, que você instanciou lá em cima. Isso. Aí cria um novo agora aí embaixo aí, ó, depois do 28. Gustavo. Gustavo. É Igual. igual a Gustavo ponto, aí agora você vai mudar. Você vai colocar você não vai colocar Gustavo from Map, você vai colocar avatar ponto, Avatar ponto. tem que ser o maiúsculo. From, From map. isso. Ponto e vírgula. Aí, não, aí agora eu comi bola aí, que é o seguinte. Ali, volta lá no avatar, que aí a gente vai estar criando um factory. Ali na linha 34, você escreve factory. Aqui, ó, na frente ou dentro? Não, ali na 34, bem no começo da linha. Vi no começo. Isso, Factory. isso. Aí espaço. Aí o avatar e o from você coloca um ponto entre os dois. Tira o espaço e põe um ponto. Isso. Que aí essa é a maneira que o Dart utiliza muito também, e o Flutter, para ele poder criar os objetos, tá? Não vou entrar em detalhes de como funciona a classe Factor, mas ela é bem simples o uso dela e ela tem aquela finalidade. Só teve um problema, ali em vez do Gustavo, vamos pegar o da Bia. Então a gente meio que vai fazer uma Gambis ali, ó, na linha 16, 17, tá vendo? Ó? Vamos pegar tudo da pode Bia. crer. Fechou. Bia aqui? Não, o seu a gente vai criar um Gustavo, ou um avatar qualquer. Mas ali na linha 16 a gente não pode usar o Gustavo, que lembra que a gente comentou? A não ser que você crie Gu2. Gustavo, faz isso. Tira o seu comentário lá de cima. Que eu acho que fica melhor. E aí embaixo você cria só Gu. Pra não precisar ficar. Aí o from map, você abre o parênteses. E passa o map, que foi o avatar, não foi? Que a gente criou na linha 15. Isso. Mas aí, Gu, sempre quando a gente passa parâmetro, a gente não precisa passar o tipo. Ah, tá. Como você falou, o map já fui colocando já. Avatar minúsculo. Uhum. E aí o que ele tá reclamando? Ele tá reclamando que você tá tentando criar um do tipo Gustavo. Aí você não pode, você vai ter que criar ele do tipo avatar mesmo. Tá. Porque aí você vê que a gente já começa a desestruturar essa questão da tipagem, porque ele realmente está criando um avatar desde o começo. Sim. Entendeu? Mas aí, ó, agora pega e, sei lá, imprime o Gu, por exemplo. Tá vendo? Ele acaba tendo a mesma estrutura do toString, né? Que é o nome, o body, cabeça, rosto, bigode e óculos. Então a gente cria o nosso objeto de novo, né? Porém, né, tem como. Na verdade, o que você pode fazer? Tá? Quero converter minha classe para o meu tipo. Fecha aí. Escreve lá avatar, onde estava o avatar, escreve Gustavo. Aí na 30 mesmo. Na 30? Aqui ou aqui, na frente? Na primeira. Gustavo. Apesar que você poderia coloca ali no Gustavo ponto from map. Ah, não, porque aí você precisaria escrever isso também na sua classe. Mas aí o que você faz? Volta no avatar. E ali, ó, no final da linha, antes do ponto e vírgula, você coloca espaço Gustavo. Espaço as. Não, aí com espaço. E aí o Dart vai cuidar de pegar esse seu avatar e converter para o seu tipo. Esse as aqui significa como? Significa como. Ou seja, um avatar como Gustavo. Beleza? Ou se comportando como. Tem algum erro aqui.
Ah, ele tá falando que porque o Gustavo é um subtipo de Avatar, mas Avatar não é um subtipo de Gustavo. Então, essa conversão acabou que ela não funcionou como eu esperava. Então, a gente pode tirar ela. Tirar aqui essa parte, É, né? se fosse de Gustavo indo para Avatar, ela funcionaria. Né? Mas, É, enfim, aí não funcionou, mas foi erro de cálculo aí. Mas, enfim, aí na 31 ali a gente pode pôr um ponto e vírgula. Né? Como a gente está vindo da parte de desconstruir essas classes concretas, que a gente tinha criado, Gustavo, Ana Beatriz e Melissa, vocês vão ver que a gente vai parar de usar elas agora, e aí vamos utilizar só a avatar, né? Porque como que a gente vai identificar o avatar? Pelo que está no parâmetro. O que está no parâmetro? O nome, o bigode, o rosto, e aí a gente vai começar a identificar isso. Por quê? Não faz sentido a gente ficar criando uma classe para cada tipo Gustavo, de personagem, Melissa, Ana dependendo do contexto. Beatriz. Se fosse algum outro tipo de objeto, faz sentido, não tem nenhum problema, né? Mas para o contexto desse sistema expandir, a gente não vai ficar criando um avatar para o Natan, um avatar para o Ulisses, um avatar para qualquer pessoa que seja, tá? Então a classe avatar vai ser a nossa classe principal e aí os valores definem quem é o personagem que a gente criou, tá? Vai ser sempre em cima disso. Enfim, o processo de conversão de uma classe de nível mais inferior não pode ser feito para um outro tipo de classe, ele não reconhece, a não ser que a gente também fizesse o from map para o Gustavo, o from map para a Ana Beatriz, o from map para a Melissa, mas aí ia ficar algo muito, muito maçante, tá? Qual que é o ponto aqui que eu quero frisar? E aí, né, eu sei que pode acabar gerando muitas dúvidas, e eu acho que gerou sim, que a gente precisa ter essa habilidade de converter um map, que vai ser o tipo primitivo, para nossa classe, para nós poder utilizar. E também para a gente mandar código para a internet, mandar código para o nosso servidor, a gente tem que ter essa habilidade de transformar a nossa classe em um JSON. E como que a gente faz isso? Transformando primeiro ela num map e depois transformando ela num JSON através do JSON encode ali na linha 25 e na linha 26. Certo. E aí, Code. né, eu sei que ficou muito maçante, muito conteúdo novo, e aí acho que se vocês quiserem tirar dúvidas, principalmente para ajudar o pessoal também, acho que esse é o momento. O Nathan aí conseguiu tirar as dúvidas dele. O pior é que eu fiquei tão perdido que não consigo nem ter dúvida, cara. Né? Esse é o porém, eu não consigo entender mesmo. Foi, né? Me foi maçante, eu vou ter que assistir a aula de novo, cara. Tá. Eu não consegui Ó, compreender. por exemplo, tá vendo essa estrutura da linha 15 até a 21 ali? Certo. Aquilo ali é um map, certo? Não, certo, sim. Aí, você tá vendo, olha o que tá acontecendo ali na linha 30. Eu tô pegando esse map que veio da internet, por exemplo, né? Uhum. E através No desse... caso, tá vindo daquele outro arquivo avatar ali em cima. Isso, dentro do arquivo avatar. Aí eu tô jogando ele lá pra dentro dessa classe pra falar assim, ó, transforma esse map num tipo avatar, porque eu vou precisar usar o tipo avatar dentro do sistema. Porque, por exemplo, o Google, imprime ali, gu.nome. Gu.nome? Aonde que eu imprimo? Aí na 31. Gu.nome. Fica bem melhor do que você ficar desconstruindo um map. Tá vendo? Ó, Gu estiloso. Porque de repente você quer mostrar isso na tela do seu aplicativo do Flutter. Então você quer mostrar só o nome. Então, como você já tem um aplicativo desestruturado de um tipo map e estruturado para o seu tipo avatar, o seu tipo avatar você já tem mais intimidade. Por quê? É só você entrar ali na classe avatar, entra ali, Gu. Classe avatar. É só você entrar ali na classe avatar que você vê qual é o tipo de... Sobe lá em cima nas propriedades. Que você sabe qual é o tipo de propriedades que você tem. Geralmente, quando você está trabalhando muito com o sistema, acaba ficando muito fácil de reconhecer o que aquela classe tem. Por exemplo, uma classe de produtos. O produto tem nome, tem preço, o produto tem tipo, o produto enfim, tem N características. Tô vendendo, sei lá, tô vendendo um produto refrigerante. Então ele tem o tipo de garrafa, tipo de vasilhame, marca do refrigerante, enfim, coisas desse tipo. São coisas que você acaba reconhecendo. Já o map, ele não é assim, ele vem... Por exemplo, ali a gente recortou o map com algumas informações, mas volta lá, Gu, naquele map a gente vai fazer só mais um detalhe. Vamos supor que esse map aí coloca vírgula nele. Aonde que eu coloco a vírgula? Depois da 20.
Depois da 20, tá. É. Coloca vírgula, aí quebra a linha e coloca acessórios. E aí coloca do Certo. tipo string, coloca pulseira. Será? Põe entre aspas duplas. Pulseira. Pulseira. Vamos supor que por algum motivo isso aí também veio no map. Mas aí eu te pergunto, esse acessórios faz parte da classe avatar? Não. Não faz. Você acha que você vai conseguir acessar através do Gustavo essa propriedade de acessórios? Talvez o Gustavo? É. Aqui. Se eu colocar ali Gustavo.acessórios. Gu ali, ó. Na Hum, 32. Gu.acessórios. Você vai conseguir acessar? tá. Fazer um teste. Acho que não, acredito que não vai. Não vai. Por quê? Não vai. Porque ela não é uma propriedade do avatar. Você não Se ela consegue estivesse acessar. aqui dentro, ela teria sido retornada lá, né? Isso, tá vendo aí ó, no Avatar Map? Você ia ter que fazer essa desconstrução do dicionário do map avatar para poder retornar esse tipo de dados que você quisesse. Sim. Entendeu? Como você não tem, então ele fica inacessível. Ah, mas isso veio no map. Meu, pouco importa. O que importa é os dados que a sua classe está precisando. Entendeu? O avatar é isso. Então o JSON, ele vem só para isso. Literalmente, tá? Permitir que a gente acesse dados que veio da internet, transforme num tipo de dados reconhecido pelo nosso sistema, que nesse caso é o avatar, e aí a gente pode usar uma classe reconhecida pela gente por o sistema. Porque embora o avatar, o map seja algo muito legal de estruturar uns dados, ele não é a maneira mais legível para a gente acessar dados, sabe? É bem melhor a gente colocar gu.nome do que colocar gu, abrir chaves, colocar aspas duplas e colocar nome numa string, por exemplo. Bem mais simples colocar, tipo, bigode. Entendeu? Ctrl J, roda, pronto. Aparece o bigode. Faz isso lá no avatar agora, ali na linha 29. Como o avatar é um 29. map, a gente não vai ter que abrir colchetes. Sim, é colchetes, né? Como que é Uhum. colchetes? Certo? Sim, só apagou o R ali também. Ixi, deu R. Colchetes, aspas duplas e bigode. Travou. Aí foi. Falso. Agora muda pro nome. Muda primeiro o Gustavo e depois o avatar. Agora muda o avatar lá também. O nome. Você vê, aí você ainda não errou, mas pode chegar um momento, sei lá, que você fosse colocar nome, colocava com 2E, por exemplo. Coloca lá, nome com 2E. Isso. No. Já deu no outro, seria possível? Coloca nome com 2E no Gu. Ele já dá, você vê que ele dá erro ali até antes, né? E daí antes de rodar, e sendo que, tipo, o de cima foi primeiro que ele, ó. Ele nem aparece. Sim, sim. Ele nem aparece. Bom. Até fazer aqui o teste aqui pra mostrar, né? Uhum. Aqui. Lá. Ele não deixa nem a outra Ele não aparecer deixa primeiro. porque ele é um erro em tempo de compilação. Então, enquanto ele tenta compilar o seu código para funcionar, ele vê que tem algo errado na estrutura. Na sintaxe Sim. do seu código, fala, resolve que está na linha 32, coluna 12. E é isso. Então, essa é uma das vantagens de a gente transformar algo que está em map para o nosso código. Embora eu apresentei map, a gente montou um sisteminha com map, ele não é um tipo de dados que a gente vai trabalhar ao longo do nosso código. Não que o nosso código não vai ter map ou vai se comunicar com esse tipo de dados. Mas a ideia principal é o quê? É pegar um map e transformar ele num tipo de dados reconhecido por nós. O avatar foi a gente que criou, não foi o Dart que deu para nós. O Dart Sim. fornece a estrutura da gente montar um avatar ou qualquer outra classe, né? Mas quem escolhe o que a gente poderia ser tarefas, por exemplo, se a gente criasse uma classe tarefas, propriedade isso e aquilo, entende? A ideia é bem por aí. Então a gente vai começar a olhar bem por aí as coisas a partir de agora. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma por enquanto. Próxima Não, aula né? vamos ver. Bom, vamos ver. Tem mais alguém aí? E aí, Bia? Natan, alguma dúvida?
Ah, ainda tem algumas, Alguma, mas né? eu vou deixar perguntar na próxima aula melhor. Tá. Você não sei como que tá. Será que talvez amanhã a gente poderia fazer na sua? Sim, sim, a gente pode sim. Tá. Vai ser até melhor, vou conseguir compreender melhor, acredito. Não. Tranquilo, então. Bom, é isso. Já que vocês não têm mais dúvidas, gente, agradeço a atenção, tá? Agradeço aí, ó. Desculpa, assim, talvez ser algo muito maçante, mas é algo que a gente precisa falar e precisa Sim, sim, é, tranquilo. trazer alguma convivência a partir disso, tá? Se alguma coisa não ficou muito esclarecido hoje, a gente tenta esclarecer na próxima aula, tá? A ideia é que, apesar de ser pesado, porque não é fácil programação, eu não acredito nisso, mas a gente vai encontrar prazer nisso, sabe? Prazer em desenvolver isso e em compreender. Eu acho que quando a gente compreende as coisas, a gente tem uma gratificação do nosso cérebro, isso gera dopamina, enfim, é algo que pode, no fim, gerar também frutos pra gente. Mas é isso, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Agradeço aí, Na ó. aula de hoje. Fiquem com Deus. E é nóis, Tamo gente. junto, hein? Fiquem com Boa Deus em nome noite. de É nóis, Jesus. valeu, Deus. Lil. Fui. Obrigadão. Obrigado. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Bom, para vocês que ainda estão aqui na aula, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu joinha. Não se espante com a dificuldade de Jason. Desculpe os erros também que ocorreram pela aula. Acho que faz parte do processo de aprendizado dinâmico, que é o que a gente tenta demonstrar aqui. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. No nome de Jesus. Amém. Fui.